Bem, amigos, nós vamos falar neste bloco a respeito da rescisão indireta do contrato de trabalho. Talvez seja esta a que suscite o maior número de dúvidas entre aqueles que estão estudando o direito do trabalho, porque ela difere em alguns pontos importantes em relação às demais modalidades que estávamos estudando até agora. Olhem só, a rescisão indireta do contrato de trabalho nada mais é do que a justa causa do empregador. Aqui, amigos, quem praticou a falta grave prevista em lei foi o próprio empregador, foi o patrão. E aí, a legislação dá ao empregado o direito de rescindir aquele vínculo trabalhista, desde que, anotem aí, talvez a característica mais importante da rescisão indireta do contrato de trabalho, desde que o empregado busque amparo no Poder Judiciário. Tá legal? Ou seja, quem detém a competência para considerar e para reconhecer uma rescisão indireta do contrato de trabalho não é um empregado, não sou eu nem você, é apenas o juiz, a autoridade judicial. Tá legal? Então, quando um empregado acha que o seu contrato de trabalho, que o seu empregador praticou uma falta grave, cabe a ele, amigos, apenas recorrer ao judiciário. Ele vai lá, ingressa lá na Justiça do Trabalho dizendo, olha, senhor juiz, foi praticado aqui contra mim esta falta grave prevista lá no artigo 483 da CLT. Reconheça, eu vou requerer, o empregado requer o reconhecimento judicial da rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá legal? Então é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a justa causa do empregador, a falta grave praticada agora pelo empregador. Tá legal? Então vamos lá. Esta é a quarta modalidade que nós estamos estudando. E aqui, amigos, conforme a gente adiantou, a falta grave, ela é praticada pelo empregador. Legal? Alguns chamam de justa causa do empregador e vejam, bote, anote, tatue aí na sua mente. O reconhecimento da rescisão indireta depende de uma ação, de um processo judicial. Tá legal? Então, não é o empregado quem diz, olha, aqui houve uma rescisão indireta, é apenas o juiz do trabalho é quem reconhece a ocorrência da rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá legal? Dito isso, amigos, nós vamos agora partir para o estudo das hipóteses previstas em lei como aptas a ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá legal? São situações que, condutas que, uma vez praticadas pelo empregador, darão aso à rescisão indireta do contrato de trabalho. Estas hipóteses, elas encontram-se, em sua grande maioria, lá no artigo 483 da CLT. Então, no 482 nós temos as hipóteses de justa causa, faltas graves do empregado, e no 483, faltas graves do empregador. Então vamos lá. Vamos ler juntos aqui cada uma das alíneas do 483 da CLT, que nos diz o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização. Antes de nós lermos juntos aqui as alíneas do 483, vejam só, o que pode aparecer na sua prova, amigos? Pode aparecer tanto esse nome aqui, rescisão indireta do contrato de trabalho, tá legal? Mas pode aparecer simplesmente uma transcrição deste caput aqui do 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização. Toda vez que aparecer isso aqui na sua prova ou nas questões que você vier a fazer, lembrem-se, isso aqui é sinônimo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Legal? Então, o empregado considera rescindido o contrato e ele vai pleitear a devida indenização. Subentende-se aqui, ele vai apresentar uma reclamação trabalhista, ele vai entrar ali com uma ação judicial para pleitear esta indenização. Legal? Então, é sinônimo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Muito bem, Daldi. Entendi. Então agora vamos estudar as hipóteses ensejadoras dessa rescisão indireta. Nós vamos quebrar aqui a linha A em 4 tópicos para facilitar a nossa compreensão.
Então, o que enseja esta falta grave por parte do empregador? Em primeiro lugar, é quando forem exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Tá legal? Então, o empregador vai lá e exige do empregado algo que está além da sua capacidade. Nós vamos trazer aqui a título de exemplo a regrinha que consta lá do 198 da CLT, que estabelece para os empregados do sexo masculino maiores de idade o limite de até 60 quilos para carregamento de peso, quando ele não utilizar ali de nenhuma locomotiva, de nenhum suporte ali de vagonete sobre trilhos, tá legal? Como regra geral, o máximo de peso que um empregado sozinho do sexo masculino maior de idade pode carregar é 60 quilos. Agora imagine que o empregador vai lá e exija que ele transporte sem nenhum tipo ali de carrinho, sem nenhum tipo de auxílio, um equipamento ali, enfim, algo que seja superior a estes 60 quilos. Tá legal? Então ele pega lá, enfim, determina lá que o empregado comece a transportar lá um saco de, enfim, um saco lá, um equipamento lá de 80 quilos, 90 quilos, é exemplo de falta grave praticada pelo empregador. Exigência de serviços superiores às forças do empregado. Tá legal? Outro caso, amigos, é exigência de serviços defesos por lei. Daldi, o que é defeso? Defeso é sinônimo de proibido, de vedados por lei. Então a lei veda aqui o empregado, né? Veda determinada conduta e o empregador vai lá e exige do empregado que ele execute exatamente aquilo que a lei proíbe. Tá legal? Então, aqui nós temos... eu tenho aqui um exemplo... É um caso de rescisão indireta, né, de falta grave praticada pelo empregador. Imagine só, eu sei, eu sou empregado e eu sou vendedor, trabalho aqui numa loja e eu sei que os produtos que a minha loja está vendendo são produtos que foram frutos de um contrabando. Legal? São produtos, mercadorias, frutas de contrabando. E aí, eu sei disso, e a legislação me veda, proíbe que eu venda essas mercadorias, tá legal? E o meu empregador vai lá e exige que eu venda essas mercadorias que são resultado do contrabando. Exemplo de exigência de serviços defesos por lei, proibidos por lei. Tá legal? Outro caso, exigência de serviços contrários aos bons costumes. Então, de algum modo, é contrário ali aos bons costumes, é algo um pouco mais abrangente, mas sendo enquadrado aqui, daria ensejo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Legal? E por fim, para nós encerrarmos aqui esta linha A do 483, a exigência de serviços alheios ao contrato. É claro que ao longo da vigência de um contrato de trabalho, é natural haver ali algumas alterações, alterar a função que o empregado desempenha, é natural que ele exerça, que ele desempenhe algumas funções que sejam de algum modo relacionadas à sua atribuição principal, legal? Mas imagine aí que o empregado, ele é exigido dele a prestação de serviços absolutamente alheios, totalmente fora daquilo que ele foi contratado para desempenhar, tá legal? Então, é algo alheio ao contrato, e a exigência desse tipo de serviço, isso acabaria por ensejar ali a falta grave praticada pelo empregador. Olhem só o seguinte exemplo. Eu tenho uma empregada aqui na minha empresa, e ela é uma auxiliar administrativa, tá legal? Ela é uma auxiliar administrativa, a minha empresa faz vendas, ela faz vendas e eu tenho que aqui, de algum modo, que atender os clientes, atender bem, tratar bem os clientes, e, enfim, eu estou querendo fechar um grande contrato com um cliente, inclusive um cliente americano, um cliente estrangeiro, ele está aqui visitando a minha empresa e eu faço o seguinte: eu chego para uma empregada que é auxiliar administrativa, ela não tem nada a ver com venda de produtos, e eu chego para ela e falo, olha,
Eu quero que você, né, hoje à noite, você leve aqui os americanos para passear, né, divirta aqui esses americanos, enfim, vá lá, aproveite, ó, tome aqui, inclusive eu vou te dar aqui uma ajuda de custo, né, uma ajuda de custo não no sentido técnico da palavra, mas eu vou dar aqui uma importância para você comprar um vestido novo, tá legal? Então o empregador vai lá e exige que aquela empregada desempenha ali determinados serviços que são absolutamente alheios ao contrato dela e até acabam expondo ela a uma situação um tanto quanto delicada, tá legal? Então haveria aqui a exigência de serviços alheios ao contrato, falta grave do empregador, tá legal? E aí daria ensejo a essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Aquela empregada vai lá e apresenta uma ação judicial requerendo que lhe seja paga a devida indenização e que o juiz do trabalho reconheça a ocorrência prática desta falta grave pelo empregador. Legal? Outras situações, amigos. Lá na linha B, nós temos a situação em que o empregador trata o empregado com o chamado rigor excessivo. Legal? Esta linha, ela dá amparo aqui para o chamado assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral vertical, aquele que é praticado pelo empregador, pelos chefes daquele empregado. Então esse tratamento aqui com rigor excessivo, essa perseguição aqui no ambiente de trabalho, tá legal? Isso daria ensejo sim à rescisão indireta. Tratamento pelo empregador ou superiores hierárquicos mediante rigor excessivo. C. Correr perigo manifesto de mal considerável. Perigo manifesto de mal considerável. Daldi, o que é isso aí? Pessoal, olhem só. Imagine, né, em outros blocos nós demos o exemplo daquele pintor da fachada do edifício de 10 andares. Legal? Então ele deve utilizar ali, para desempenhar o seu ofício, o seu trabalho, uma série de equipamentos de proteção, tanto coletivos como individuais. Legal? E o que acontece? O empregador, ele tem o dever legal de gerar um ambiente de trabalho seguro, livre de acidentes, livre de riscos do trabalho. Então, ele tem esta missão e ele deve fornecer ao empregado os equipamentos necessários para que o empregado desempenhe a sua função, sem estar exposto ali a um risco elevado. Imagine só que, apesar deste dever legal que é imposto ao empregador, ele vai lá e ignora solenemente todos estes deveres. E ele coloca o pintor para pintar a fachada daquele edifício de 10 andares, sem fornecer a ele os EPIs, os equipamentos que deveriam ser fornecidos. Vejam, aquele pintor desempenhando as suas atribuições lá no 8º andar do edifício, sem a proteção adequada, olhem só, ele está correndo um perigo de sofrer um mal considerável. Perigo manifesto de mal considerável. Tá legal? Outro item. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, o empregador, ele está deixando de honrar as obrigações previstas no contrato de trabalho. Uma dessas obrigações, por exemplo, é o pagamento de salários. Legal? E o pagamento de salário em dia. A legislação prevê um prazo máximo para que o empregado receba o seu salário, a sua remuneração, tanto que é considerado uma verba de natureza alimentícia, não é verdade? Então, nesse sentido, imagine só aquele empregador que todos os meses ele atrasa o pagamento do salário. Então, todos os meses ele paga lá com 20 dias de atraso, quase já no mês seguinte, né? 15, 20, 25 dias de atraso. Então, todos os meses, nos últimos 6 meses, né? Nos últimos 9 meses, aquele empregador está atrasando os salários devidos ao empregado. Então, ele está incorrendo, sim, segundo parte da doutrina, segundo a doutrina majoritária, nesta violação, nesta falta grave aqui da linha D. Não cumprir o empregador com suas obrigações contratuais. Tá legal? Vamos avançar aqui um pouco mais. A linha E menciona uma situação parecida, similar ao que nós estudamos lá na justa causa. Praticar o empregador ou seus prepostos contra o empregado ou alguém de sua família, ato lesivo da honra ou da boa fama. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um empregado,
e eu sou o chefe daquele empregado, eu começo a praticar atos lesivos da honra ou da boa fama contra aquele empregado. Legal? Eu começo a caluniar, a difamar aquele meu subordinado ali, né, perante outros colegas, tá legal? Então, eu começo a praticar esses atos lesivos da honra ou da boa fama contra o empregado. Mas além disso, eu começo também a difamar a esposa daquele empregado, a filha daquele empregado, tá legal? Então eu estou difamando, eu estou praticando atos lesivos da honra ou da boa fama, tanto contra o empregado ou como alguém de sua família. Nesta situação, o empregador está sim praticando faltas graves e ensejadoras da rescisão indireta. Legal? Agora na linha F, nós temos as ofensas físicas. Vimos na linha E a ofensa à honra ou à boa fama, agora na linha F a ofensa física. Tá legal? Ofensa física praticada contra o empregado e deve ter sido praticada pelo próprio empregador ou os prepostos. Amigos, quando nós falamos em prepostos do empregador, estamos falando apenas dos representantes do empregador. Alguém que representa, alguém que personifica, corporifica o empregador ali no local de trabalho. Então, tanto esse preposto, esse representante como o empregador que agride fisicamente o empregado, não sendo hipótese de legítima defesa, aí, amigos, ele terá sim praticado uma falta grave. Legal? A linha G prevê uma situação bastante interessante que é objeto de cobrança em prova. Olha só, o empregador que reduzir o trabalho do empregado, quando este empregado for remunerado por peça ou tarefa, legal? De forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Eu não entendi muito bem, não consegui visualizar muito bem essa linha G. Amigos, aqui nós estamos falando da seguinte situação. Imagine só que eu tenho uma costureira, legal? O exemplo que eu costumo dar é uma empregada que ela é costureira. Eu contratei, celebrei um contrato de trabalho, ela é minha empregada, legal? E todos os meses eu mando para ela 1000 cortes de calça para ela fazer ali toda a costura, né? Pregar o zíper, colocar o botão, enfim, fazer a barra, fazer todo o acabamento em cada uma das peças. Eu corto aqui na minha indústria e mando para ela fazer ali a costura. Então, todos os meses, combino com ela, falo, olha, você vai receber, vamos supor aqui, R$ 1,50 por cada calça que você costurar. Legal? R$ 1,50 por calça costurada. E normalmente eu mando aquelas 1000 peças, então ela recebe ali em torno de R$ 1.500. Legal? O que acontece? A partir de determinado mês, eu vou lá e reduzo. Em vez de mandar as 1000 peças, eu começo a mandar ali 700 peças, ou enfim, 100 peças, vamos dizer assim. Legal? 100 peças. E o que vai acontecer é que o salário daquela minha costureira, que ele é calculado tomando por base a quantidade de peças, ele vai ser reduzido significativamente. Legal? E em razão desta redução sensível no salário do empregado, da empregada, ela fará jus, terá praticado o empregador uma falta grave. Ela fará jus a pleitear o reconhecimento da rescisão indireta. Legal? É claro que, havendo essa remuneração variável, a empregada terá o salário mínimo garantido. Legal? Mas mesmo assim, havendo se na situação concreta houver uma redução significativa do valor que ela recebia, estaremos diante aqui dessa hipótese da linha G. Legal? O que mais? Nós temos, para finalizarmos aqui as hipóteses de rescisão indireta, nós vamos sair da CLT e nós vamos lá para a Lei Complementar 150 de 2015. Então, nós estamos saindo da CLT e agora nós estamos indo nessa Lei 150. A Lei Complementar 150, ela regula o emprego doméstico, tá legal? O emprego doméstico. E há uma peculiaridade envolvendo o emprego doméstico. Olha só, em relação ao emprego doméstico, é também considerada hipótese de rescisão indireta o empregador que praticar, olha só, o empregador que praticar violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º dessa lei.
11.340. Para você conseguir visualizar esta hipótese, eu já vou informar que essa aqui é a chamada Lei Maria da Penha. Legal? Então, aquele empregador que, de algum modo, é reconhecido que ele pratica violência doméstica, violência familiar contra mulheres, aquela empregada doméstica deste empregador, ela poderá também pleitear a indenização e requerer o reconhecimento da rescisão indireta do vínculo contratual. Legal? Uma especificidade lá do trabalho doméstico. Bacana? Agora, amigos, vejamos aqui algumas disposições importantes, também relacionadas à rescisão indireta. O artigo 474 da CLT diz o seguinte, olha, fazendo uso do seu poder disciplinar, o empregador ele pode aplicar 3 penalidades ao empregado. Nós já sabemos. Ele pode aplicar a penalidade de advertência, pode aplicar a suspensão disciplinar e a dispensa com justa causa, que nós estudamos anteriormente. Muito bem. Agora, a suspensão disciplinar, ela tem um limite máximo, que é de 30 dias. Tá legal? E nesse sentido, o artigo 474 da CLT já logo nos diz: a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Tá legal? Então, vejam, para além daquelas hipóteses do 483 que nós estávamos comentando, o artigo 474 da CLT diz claramente: se o empregador, que ele pode sim suspender os empregados, mas no máximo 30 dias. E se ele descumpre esta regra legal e suspende por um período superior a 30 dias, amigos, ele praticou uma falta grave e o empregado pode sim pleitear a devida indenização e o reconhecimento da rescisão indireta, a rescisão injusta do seu contrato de trabalho. Legal? Então, mais uma hipótese, suspensão por mais de 30 dias. Este item, amigos, foi cobrado aqui nessa questão de prova. Suspensão por prazo superior a 30 dias, fundamentada em punição disciplinar, não prejudica a fluência do contrato de trabalho. Ora, está errado, não é verdade? Prejudica sim, na verdade, opera-se ali a rescisão injusta, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Legal? Havendo esta caracterização da rescisão indireta, nós vamos ver aqui agora quais são as verbas devidas ao empregado que tem o contrato de trabalho reconhecidamente extinto mediante a rescisão indireta. Legal? Lembrando, o reconhecimento, e a condenação ao pagamento dessas verbas aqui, isto tudo é feito pelo judiciário. Legal? Não é o empregado quem autonomamente, sozinho, ele reconhece a rescisão indireta. Apenas é o juiz quem reconhece a ocorrência da rescisão indireta. Muito bem. Havendo este reconhecimento pelo Poder Judiciário, o empregado fará jus a saldo de salário, 13º salário proporcional, a todas as férias, tá legal? Inclusive as proporcionais. Claro, ele recebe uma indenização referente ao aviso prévio. Ele recebe lá aquela indenização rescisória, aquela chamada multa do FGTS. Saque, ele tem direito lá a sacar o FGTS e também ele pode ingressar lá no programa Seguro-Desemprego. Tá legal? São as mesmas parcelas que ele receberia caso houvesse sido dispensado sem justa causa. Legal? Então são as mesmas parcelas da dispensa sem justa causa. Legal? Férias proporcionais, inclusive, acrescidas do texto constitucional, 13º salário, enfim, saque do FGTS, recebimento do seguro-desemprego, tudo isso será assim devido como se ele houvesse sido dispensado sem justa causa. Tá legal? Agora, questão de prova sobre esse assunto. Diz lá, a exigência feita pelo empregador a um de seus empregados para este prestar serviços alheios ao contrato configura motivo que possibilita ao empregado a movimentação da respectiva conta vinculada no FGTS para o saque do saldo referente ao contrato. Olhem só, é uma questão bem interessante, gosto muito dessa questão porque ela cobra 2 raciocínios aqui da gente. O primeiro raciocínio é que a prestação de serviços, a exigência,
da prestação de serviços alheios ao contrato, é a hipótese ensejadora da rescisão indireta. Legal? Então, eu tenho que saber isso para gabaritar a questão. E, além disso, é preciso saber que na rescisão indireta, o empregado faz sim direito, ele faz jus a sacar o FGTS. Legal? Ao saque do FGTS. Então, sabendo estas duas características aqui da rescisão indireta, eu sei que esta alternativa, esta afirmativa, ela está correta. Legal? Para a gente encerrar aqui este bloco sobre rescisão indireta, é importante comentar com vocês um ponto um tanto quanto polêmico que consta lá da CLT. Olha só, se nós formos lá no parágrafo 3º do artigo 483 da CLT, o legislador vai dizer o seguinte: nas hipóteses das letras D, que é quando o empregador não cumpre as suas obrigações contratuais, e na hipótese da linha G, que é aquela redução sensível do salário do empregado, né, quando ele recebe lá por peça ou tarefa. Olhem só, então nestes dois casos, segundo a literalidade da CLT, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações. Até aqui, amigos, nenhuma novidade, não é verdade? A bem da verdade, pleitear o reconhecimento da rescisão indireta e o recebimento das indenizações que lhe são devidas, ele deve fazer isso em todas as alíneas e não apenas na D e na G. Agora vem a parte que nos interessa. Então, nesse finalzinho aqui do parágrafo 3º, diz o legislador que o empregado poderá permanecer ou não no serviço até a final decisão do processo. Legal? Então, até aqui tudo bem, entendi, Daldi. Nestas duas situações, o empregado, em tese, ele pode apresentar ali a reclamação trabalhista, ele processa o empregador, e no dia seguinte, ele não precisa mais trabalhar. Legal? Já que ele pode decidir entre permanecer ou não no serviço naquela situação. É claro que na prática já não tem mais clima para se trabalhar ali na empresa, né? Mas, ao menos juridicamente, o empregado poderia fazer essa escolha e optar por não trabalhar ou continuar trabalhando. Legal? A grande dúvida que surge é em relação às demais hipóteses. Parte da doutrina defende o seguinte, olha só. Parte da doutrina defende que, em relação às demais hipóteses, o empregado seria obrigado a continuar prestando serviços. Então, uma corrente doutrinária defende que o empregado continuaria a prestar os serviços nas demais hipóteses, e outra corrente defende que, em qualquer que seja a hipótese, ele sempre tem o direito de não continuar prestando os serviços, né? E isso não representaria nenhum prejuízo, né, prático objetivo a ele. Legal? Então existe aqui alguma discussão, alguma divergência doutrinária, mas lembrem-se, nos termos do parágrafo 3º, havendo o descumprimento do empregador quanto às suas obrigações contratuais ou a redução salarial sensível, nestas duas situações o empregado poderia optar por permanecer ou não prestando serviços após ingressar ali com sua reclamação trabalhista. Tá legal? Olhem só a questão de prova nesse sentido. Caso o empregador não cumpra as suas obrigações contratuais, aquela hipótese lá da linha D, do 483, poderá o empregado pleitear em juízo a rescisão do contrato, legal, e o pagamento das respectivas verbas, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo. Isso aqui está errado. Desculpa, isso aqui está corretíssimo. Legal, falei uma coisa e escrevi outra, né? Mas isso aqui está correto, tá legal? Já que é um dos dois casos mencionados no artigo 483, parágrafo 3º da CLT, né? Se pautando aqui na literalidade do texto seletista. Bacana? Agora sim, para nós encerrarmos, rápida revisão sobre a rescisão indireta. Legal? Vamos trazer aqui as hipóteses legais de rescisão indireta, exigência de serviços defesos por lei,
superiores às forças do empregado, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. O empregado ser tratado com rigor excessivo pelo empregador ou prepostos, o empregado correndo perigo manifesto de mal considerável, o empregador reduzir o trabalho, sendo o empregado remunerado por peça ou tarefa, afetando sensivelmente o seu salário, ofensa física contra o empregado, não sendo em legítima defesa, ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado pelo empregador ou prepostos contra tanto o empregado ou alguém de sua família, e de modo mais abrangente, o empregador descumprir as obrigações do contrato, tá legal? Lembrando que na rescisão indireta, há necessidade de reconhecimento pelo Poder Judiciário, pela Justiça, legal? E as verbas rescisórias devidas ao empregado é aquele conjunto mais amplo que nós vimos, inclusive, quando tratamos da dispensa sem justa causa, tá legal? Com isso nós encerramos este bloco aqui a respeito da rescisão indireta do contrato de trabalho.